Oi gente, a paz do Senhor. Antes de começar o vídeo eu queria pedir que você deixe o like aqui embaixo, por favor, é muito importante. Quando eu terminar, comente o que Deus falou com você e compartilhe com seus amigos, amém? Hoje eu queria ler com vocês o capítulo 1 de Josué e o versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, amém? Eu escolhi esse versículo porque esse é um versículo que Deus estava falando comigo desde o final do ano passado, que começou a queimar esse versículo no meu coração, e eu entendo que Deus está falando com a gente quando a gente fica com aquele versículo queimando dentro do nosso coração. E eu tenho refletido sobre ele e eu quero falar com vocês um pouco sobre ele hoje. Porque Josué aqui, Deus falou para ele não temer, né? Para ele ser forte e corajoso. E Deus fala: não te mandei eu, tipo, sou eu que tô te mandando. Mas o desafio de Josué não era fácil, ele estava ali para substituir Moisés. Gente, Moisés foi a pessoa que Deus escolheu para tirar o povo do Egito, para libertar o povo. Moisés era a pessoa que via Deus face a face, que conversava com Deus. Ali toda vez que ele subia ao monte, Deus falava com ele, ele ficou 40 dias, 40 noites falando com Deus. Ele tinha uma intimidade muito grande. Não era qualquer pessoa que Josué ia substituir ali, então o desafio não era fácil. Era uma responsabilidade imensa, porque além de estar substituindo Moisés, que já tinha ido para o céu, ele ainda tinha a questão de estar liderando o povo de Deus. Que responsabilidade! Então eu imagino quanto ele ficou: meu Deus, o que eu faço agora? Como assim, Deus? Eu vou liderar tudo isso? Mas Deus estava com ele, mandou ele ser forte e corajoso. E é interessante que, assim, parece que Deus, ele sempre pede algo pra gente que a gente não estava preparado. E que a gente fala: não, Deus, isso é muito grande pra mim. Mas é porque é pra gente entender que não é sobre a gente, é sobre Ele. E que Ele sempre está nos capacitando pra fazer o que Ele quer que a gente faça. Não é sobre a nossa força, mas sobre o quanto Ele nos capacita. E é interessante porque aqui ele fala sobre ser forte e corajoso. E essa palavra estava queimando no meu coração, e eu entendi que esse ano seria um ano difícil na questão de obediência. Porque não é fácil obedecer a Deus. Porque muitas vezes o que Ele pede não vem de acordo com o que a gente queria. Muitas vezes o que Ele pede não faz sentido para nós. Então eu entendi que esse ano Deus queria que eu confiasse nele. Sabe aquela coisa de colocar primeiro o pé para depois Deus colocar o chão? É a fé total, é a fé de se entregar sem reservas para Deus. É aquela coisa de tirar o pé do barco e ir caminhando até Jesus. Porque a gente quer viver coisas sobrenaturais, mas a gente quer ter a segurança de estar dentro do barco. Eu quero viver experiências com Deus, mas eu não quero ter que sair do barco para encontrar Jesus e andar sobre as águas. Eu prefiro ter experiência com Deus aqui dentro do barco, que é mais seguro, são as falsas seguranças. E quando Deus pede pra gente obedecer a Ele, é a gente abrir mão dessas seguranças, dessas falsas seguranças, onde a gente tem que simplesmente tirar os pés do barco e ir andando em sentido a Jesus. Mas a gente não pode ouvir os barulhos do mar, do vento, a chuva, a tempestade. A gente não pode ouvir, a gente tem que olhar para Jesus. E eu acredito que foi isso que Deus pediu para Josué aqui: olhe para mim, venha na minha direção que você vai conseguir, seja forte e corajoso. E muitas vezes a gente fala: Deus, o Senhor está pedindo isso para mim, que sou fraca e medrosa. Parece que Deus pede justamente o que a gente não é. Mas é porque, na verdade, não se trata sobre o que a gente é. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se nós somos fracos, então nós somos fortes, porque Deus se aperfeiçoa. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus se aperfeiçoa não, né? Ele já é perfeito, mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se nós somos medrosos, ele nos dá coragem, tudo vem dele. A nossa coragem, a nossa força, a nossa alegria, nada vem de nós. Tudo que nós temos de bom dentro de nós vem dele. Então o que falta em nós, ele vai suprir pra gente fazer o que ele tem nos mandado. Então a gente não precisa temer. O que ele falou pra gente fazer, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar força. Não é fácil. Colocar o pé antes de Deus colocar o chão não é fácil. Andar sobre as águas não é fácil. Fazer o que Ele está pedindo não é fácil. Mas Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá força. E Ele fala: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente não tem que temer. Se Ele nos deu direcionamento, não importa para onde a gente está indo, Ele está com a gente. E isso é o suficiente para a gente estar em paz. Ele cuida da gente o tempo todo. É que a gente se apega a falsas seguranças.
Aqui por exemplo, Deus manda você mudar para outro lugar, e você fala, mas aqui eu conheço pessoas. E daí? Não querendo ser grosseira, mas isso não significa nada. Deus, ele cuida de você tendo pessoas por perto ou não. Se não tiver conhecidos por perto, Deus vai preparar pessoas para cuidar de você se você precisar. Se a gente estiver com Deus, não importa onde a gente esteja, nós estaremos bem, porque Ele é tudo que a gente precisa. Então que nós possamos ter essa certeza de que tudo que Ele mandar pra gente, não só esse ano, mas a nossa vida inteira, Ele sabe o que Ele está fazendo. E que não tenha medo. Não tenha medo de não aguentar. Não queira fugir, porque Jonas fugiu. E Deus pegou ele lá na baleia. Ou melhor, jogaram ele do barco, a baleia foi que pegou ele. Porque Deus falou, não, você pode até fugir, mas você falou que ia fazer Você escolheu viver o que eu tinha pra você, então agora você vai viver. Eu te chamei pra fazer isso, então vai lá fazer. E muitas vezes a gente tem a ilusão de que Deus só vai mandar a gente para lugares que a gente quer. E não, Jonas não queria ir para Nínive. Provavelmente muitas das vezes que Jeremias foi profetizar, ele também não queria. Porque ele fala, no capítulo 20, versículo 7, o Senhor me enganou e eu fiquei enganado. Então assim, muitas vezes Deus vai mandar a gente para um lugar que a gente não quer ir. Mas nós precisamos obedecer, porque a vontade dele é boa. E apesar de não ser agradável, quando a gente está no centro da vontade dele, nós sentimos uma paz, uma alegria tão grande que é inexplicável. Então vale a pena. Então que eu e você possamos ser fortes e corajosos. Não porque a gente é demais e a gente não tem medo. Nós não somos medo. Não. É que a questão é, a coragem não é a falta de medo, mas é você ir mesmo com medo. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. Para ter fé, para viver com Deus, nós precisamos de coragem. Não dá pra viver com medo. E não é que agora a gente vai ficar, meu Deus, eu sou medrosa, não dá pra... Como que eu vou agradar a Deus? Não. A gente tem que falar, Deus, me dá força pra ir pra onde o Senhor quer que eu vá. Me dê ânimo, me dê alegria, me dê coragem. Então, que a gente possa entender que não vem de nós essa coragem, essa força, vem dele. Descanse seu coração em Deus. O que Ele te pediu não é fácil, não é agradável, mas Ele vai te capacitar. Descanse seu coração, porque se Ele te mandou, Ele vai te capacitar. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Que nós possamos ser fortes e corajosos, não porque a força vem da gente, mas porque a força vem do céu e tudo que a gente precisa, Ele vai nos dar. Então, se você tem precisado de força e coragem, peça a Ele que Ele vai te dar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais dia de vida, obrigado por este abençoado. Pai, neste momento eu peço, Senhor, me abençoar a pessoa que está me ouvindo e a mim, venha nos dar força, venha nos dar coragem e que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, Deus. Tira o medo do nosso coração, tira a angústia, tira toda a insegurança e que nós possamos descansar em Ti, confiar em Ti, Pai. Que nós possamos colocar o pé antes do Senhor colocar o chão, que nós possamos tirar os pés de dentro do barco e andar sobre as águas, que nós possamos seguir o que o Senhor tem nos pedido com fé, ó Deus, e com confiança de que o Senhor está nos guardando, ó Deus. Tira todo o medo dos nossos corações e nos dê força, em nome de Jesus, ó Pai. E abençoe a pessoa que está me ouvindo e a semana dela, ó Deus, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, gente, é isso. Espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. Curte aqui embaixo, comente o que Deus falou com você e compartilhe com seus amigos. Amém? Se você é novo no canal, se inscreva. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos, que Deus abençoe.